hoje, que eu acho que vai nos ajudar até para aquilo que a gente vai buscar nas 12 horas. Eu quero falar sobre profundidade espiritual hoje. A gente precisa ter uma vida de profundidade espiritual. A gente precisa sair do raso, parar de andar no raso. Ou, em algumas situações, parar de ficar toda hora voltando para o raso. Tem muita gente que daqui a pouco eu até vou entrar nesse mérito. Tem muita gente que já teve muitas experiências com Deus, profundas em Deus, né? Coisas realmente espetaculares em Deus. Só que hoje vive uma vida rasa. E aí o que acontece? Fica sempre remetendo àquilo que já viveu, àquilo que já experimentou. Vocês estão comigo? Diga amém. Aí fica toda hora falando assim, olha, eu já vivi, eu já vi, eu já experimentei, eu já provei. Só que a gente crê que Deus ele tem um oceano de coisas para que a gente venha desfrutar. Tem coisas que a gente nem imagina ainda que o Senhor tem para nós, para que a gente possa viver, mas a gente fica toda hora, talvez, voltando para o raso para buscar coisas que nós já vivemos, para ver se Deus traz de volta. E hoje em dia a gente tem algumas ministrações, palavras que às vezes eu escuto, que parece que quer tirar do cristão algumas responsabilidades e compromissos que eles têm que ter. E aí eu não estou falando de religiosidade, mas eu falo de busca. Eu posso hoje, Fê, por favor, só, eu não vou... Dá um exemplo, o Fernando hoje, olhando o Fernando tocando hoje, ele está de bermuda, de tênis, camiseta. E quando eu conheci o Fernando, e o Fernando virou um seminarista, nunca que o Fernando estaria dessa forma. Estaria de social. Podia ser o calor gravata. E aí não é disso que eu estou falando. Porque isso aqui não mudou quem o Fernando é. O que muda o que o Fernando é a busca que ele tem pelo Senhor. Ele pode ter mudado a roupa, mas e a busca? E aí, às vezes, as pessoas acham que porque você hoje está de bermuda, você vive no raso. Mas o que define estar no raso ou não? A roupa? Ou o coração? A vontade? Obrigado. E aí, por isso que eu quero falar que não é religiosidade. Eu não estou falando que, quando eu falo que tirou o compromisso, é o compromisso do social. É o compromisso da vestimenta. Mas tirou o compromisso da busca. Tirou o compromisso da intimidade. É como se fosse assim, hoje você não precisa fazer nada. E eu, na verdade, entendo que sim, aí a palavra, daqui a pouco eu vou ler um texto aqui com vocês. Tem coisas que sim, eu tenho que continuar fazendo sim. Eu tenho que continuar buscando sim. A intimidade com Deus, ela é algo que nunca deveria ter sido negociada. Hoje eu sei, como eu falei, saí de casa, eu falei, tinha certeza que o Fê hoje ia estar de bermuda, que está calor, né? E mudou. Aí eu fiquei lá, mas eu como pastor, eu não posso. E se eu for de bermuda lá hoje, vão achar que eu sou o pastor desviado. Não é? Mas eu também já tive nessa, né, Fê? Gravata amarrada aqui, nem respirava. E a gente vem mudando o tempo, mas não é isso que me define. O que me define é a minha busca, é a profundidade que eu tenho com Ele. Como que eu posso querer ter revelação de Deus se eu não tenho uma profundidade com Deus? Como que eu posso querer tanto ouvir a voz de Deus se eu não tenho profundidade com Ele? Se eu estou toda hora só vivendo no raso. Aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gostei disso. Alexia, coloca para mim Gálatas capítulo 1, versículo 6.
Obrigado. Mas hoje não vai resolver muito, não. Mas obrigado, mesmo assim. Gálatas 1:6 diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão os perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha o tamanho do poder dessa palavra aqui, meu irmão. Está admirado que algumas pessoas estão abandonando tão rapidamente a graça de Cristo. E aí tem muita gente confundindo o que é viver debaixo da graça de Cristo. Viver debaixo da graça de Cristo não quer dizer que eu me afastei da presença de Cristo. Eu vivo agora uma vida longe de oração, longe de jejum, longe dessa busca, longe de culto, longe de célula, longe da família. Porque essa é a sua igreja. Essa é a sua igreja. Porque a gente está escutando, com a chegada da facilidade de redes sociais, a facilidade de vários outros pensadores, chegaram também até nós. E aí tem muita gente falando muita coisa sobre muita coisa. E tem muita gente falando sobre evangelho que não é evangelho. Tem muita gente pregando sobre uma Bíblia e não é Bíblia. Tem uma coisa que eu garanto aqui para vocês, meu irmão, que a gente vai falar de Bíblia. A gente vai falar de Evangelho. A gente vai falar disso que a palavra diz. Aqui, meu irmão, eu não posso pregar sobre os meus achismos. Não é só jogar o coquinho. Não são meus achismos. Não são as minhas interpretações. Não é o que eu acho. Porque se fosse o que eu acho, a gente estaria vivendo o Evangelho segundo Alberto Silva. Diga-se de passagem, se veio alguma recordação à sua cabeça. Aqui não, meu irmão, aqui a gente pega a Bíblia. A gente acredita, a Zoe está nas suas premissas da Zoe. Zoe Let's Go está lá bem claro. Isso, não está? Eu mandei para vocês agora, esses dias. Está bem claro. A gente acredita na Bíblia. A gente prega a Bíblia. A gente crê que a Bíblia é inspirado por Deus. É a palavra de Deus. Agora, para ter essa clareza, meu irmão, eu preciso estar sempre buscando essa vida de profundidade em Deus, de profundidade espiritual. Eu preciso parar de ficar abandonando tão rapidamente aquilo que o Senhor tem me ensinado. Então, aquilo que Ele me ensina no domingo, não é só para o domingo. E não é só para a semana. É para a vida. É para a minha vida. Eu preciso de... Esses dias eu vi uma coisa que eu achei bem interessante. A minha vida cristã é formada de duas mudanças, que é... A minha primeira é a metanoia, que é a mudança da minha mente, que vem acompanhada de uma metamorfose, que é a mudança de quem eu sou, do meu corpo, da minha maneira de ser. Do meu estilo de vida. Então é uma mudança que ela é completa. Então tudo aquilo que é feito aqui é para gerar uma mudança completa em quem ouve. Cristo, ele sempre propôs essa mudança de vida e era uma mudança completa, e não importa. Qual que foi o grande problema de Cristo com os doutores da lei? Era exatamente fazer aquilo que era contrário à lei, por exemplo, sentar na mesa de ímpios. É o soldado romano chegando até... Não sei se vocês viram esse teaser do The Chosen, onde o soldado romano chega e fala, Senhor, cura lá o meu enteado, né, que está lá em casa doente. Aí, se eu não me engano, Pedro pergunta assim para ele, mas você está se referindo a ele como Senhor e tal? Ele fala, porque eu sou um ímpio, né?
Aí fala assim, mas a especialidade dele é exatamente lidar com quem não é religioso. Então veja que essa mudança de mente é que a gente tem que ter. Eu tenho alguém que precisa mudar a minha vida, independente de como eu cheguei, de quem eu sou, de como eu estou, ele é capaz de mudar tudo. Ele vai mudar o meu pensar, ele vai mudar o meu falar, ele vai mudar o meu corpo, ele vai mudar a maneira de eu me expressar com as pessoas, de lidar com as pessoas. Então veja que aquele que não amava agora ama. Aquele que não perdoava agora perdoa. Aquele que não orava agora ora, aquele que não falava agora fala. Então veja que é uma mudança completa, mas essa mudança ela vem nessa busca que a gente tem que continuar tendo por Deus. Imagina uma cena, meu irmão. Você está na praia. Final de ano muita gente foi para a praia. E ali no raso, se você for ver, é onde você tem mais dificuldade em lidar com a água, aparentemente falando. Porque a onda vai quebrar em cima de você, vai ficar te puxando. Você pode ver que toda hora a onda vem, bate na areia, mistura tudo aquilo, leva embora e tal. É difícil, não é? Mas quando a gente vai para a profundidade, a gente não sente tanto isso. E não significa que o mar não está agitado. Mas lá no fundo a gente já não tem esse problema todo. Porque aí a gente já sabe que agora a gente não tem controle. Porque né, no raso é aquela briga que você tem, né? Você trava o pé na areia para não te puxar e fica aquele negócio. Aí você vem, quem já tomou caldo aí? Já tomou caldo? Sabe o que é tomar caldo? Não é caldo de peixe, não. É caldo na a onda quebrar em cima de você. Né? Quando você sai, a sunga está no joelho. Certo? Porque ali você está lutando ainda, não está? Na profundidade não tem muito o que fazer, meu irmão. Geralmente o que você vai fazer? Você vai boiar, não é? Deixa levar. Quando a gente vive uma vida de profundidade espiritual, a gente está a mesma coisa, a gente se entrega. Porque boiar é uma posição de entrega. A gente se entrega lá. E deixa levar, deixa conduzir. Para viver uma vida de profundidade espiritual, eu preciso deixar ser conduzido pelo Senhor. Então, essas 12 horas, ela vem aqui, meu irmão, para te levar ainda mais a uma vida de profundidade. A tirar você do raso. A tirar você do básico. E quanto mais na superfície você tiver, mais impacto você vai sentir das tempestades da vida. Mas quanto mais profundo você tiver, menos impacto você sente. Agora, as porradas da vida, posso falar dessa forma? Elas vão continuar batendo do mesmo jeito. Só que você está lá na profundidade. Então você sabe, eu tenho alguém que cuida de mim, tem alguém que está controlando a minha vida, tem alguém que está me guiando. É a tal da árvore enraizada. O vento bate, ele balança, mas não quebra. E uma árvore de raiz rasa, o que acontece? Quebra, mas tem um porém. E uma árvore de raiz podre? E uma árvore que tem uma raiz que não é hidratada, que não é cuidada? Então, não basta falar só eu tenho raiz. A questão é como você tem cuidado disso. E o evangelho, alguns evangelhos hoje é isso. Não, o que importa é só você estar na igreja, talvez seja isso. O que importa é só você dar seu dízimo. O que importa é só você fazer... Não, meu, o que importa é a profundidade que você está gerando. E depois de estar gerando, como você está cuidando dessas raízes? Como você está tratando delas? Que tipo de alimento você está chegando lá? Cláudia comprou agora 2 plantas lá para casa, lá. Aí, quando a gente compra uma planta, o que a gente pensa que ela precisa? Água. Mas é só jogar água? É só jogar água ali? Depende da planta. Tem planta que é uma vez na semana. Tem planta que é todo dia. Tem planta que você põe no sol.
Tem planta que você não deveria pôr no sol. Então, como que você está cuidando das raízes da sua vida? É o que eu estou dizendo. Cheguei na profundidade, não chegamos? Estou lá numa vida cheia de Deus. E agora? Como que eu vou me manter lá? Como que eu vou me cuidar? Sabe, como que vão ser as coisas? Porque, meu irmão, uma coisa é fato. Quanto mais profundo você estiver, mais paz, segurança, tranquilidade para lidar com as coisas da vida você vai ter. O pastor Fabiano Ribeiro, ele diz que a vida cristã ela não funciona para as pessoas superficiais, e eu concordo. A vida cristã não funciona para quem quer viver uma vida cristã superficial. Falar que é crente hoje em dia é fácil. Mas só falar é superficial. E o viver? Porque viver o Evangelho... Estão comigo? Diga amém. Pergunta para quem está do teu lado, você está ouvindo? Cutuca assim e fala, acorda aí, você está ouvindo? Falar que vive o Evangelho é fácil. Mas o que você está fazendo para viver o Evangelho? Fernando, viver o Evangelho é só vir para a igreja? É só participar da célula? É só tocar? Viver o Evangelho é só você orar no seu devocional da manhã? Vai vir aí o projeto, como é que chama mesmo? Apadrinhamento. Porque o Evangelho também fala de serviço. E o projeto Apadrinhamento, que logo vocês vão ouvir falar, é uma demonstração de serviço. Mas só também dar sacolinha não é o suficiente. Então, na nossa reunião ontem, foi falado, nossa, quantas portas podem se abrir se a igreja abraçar o serviço do projeto Apadrinhamento. Quantas casas a gente não vai poder entrar, quantas pessoas a gente não vai poder evangelizar, quantas orações a gente não vai poder fazer dentro de uma casa, por uma família. Porque dar sacolinha, meu irmão, é muito fácil, é um monte de gente dando sacolinha. Mas e dando palavra de vida? E acompanhamento de vida? E consolidação para gerar vida? E cuidando da família em si? Por isso que eu falo que fazer célula, se as pessoas ainda acham que fazer célula é só se reunir um dia na semana, não entendeu nada até hoje o que é célula. Você acha que célula é só se reunir no dia da semana lá, compartilhar a palavra, comer lá a bolinha de amendoim no final, tomar o seu Dolly. Você acha que é só isso? Não entendeu nada. Porque célula é acompanhamento, célula é serviço, célula é troca, célula é mesa, célula é vida na vida. Chama do que você quiser. Meu irmão, reflita comigo hoje. Sabe, quantos posts a gente vê hoje de evangelho, mas sem um significado profundo? Quantos posts hoje são feitos para dar engajamento à pessoa física? O Fernando agora tem... É só você ver um exemplo bem simples. Esses programas de reality show. Eles medem as pessoas, quantos seguidores entraram, com quantos saíram. Imagina isso se fosse a vida cristã. Fernando, quantas pessoas você tinha salvo e quantas você salvou? Quantas pessoas te seguem porque você, na verdade, prega o Evangelho? Porque Cristo está sendo o centro. Você cantou isso aqui hoje, né? Ele é o centro. Ele tem que ser o centro. Meu irmão, a gente não tem tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas vezes a gente é ensinado na superficialidade. Então, o meu papel, eu sempre falo, meu papel é levar você a ser um cristão melhor. Os meus discipulados têm que ser para que tornem você um cristão melhor, mais profundo, mais íntimo. Eu acho tão bom quando eu vejo, por exemplo, vou dar o Fernando pregando, mas eu quero ver muito mais gente pregando aqui. Quero ver o Gustavo pregando, quero ver o Paulo pregando, quero ver o Almeguini pregando, eu e a Cris pregando, a
A Ana já prega, mas deixa ela comigo. Só vindo elas, meu irmão. Vindo elas que você vai ver o que eu estou falando. Quero ver o VAR, quero ver o irmão com o pé inchado, quebrando. Pregando aqui. É isso. Quero ver os gêmeos. A gente vai saber quem é quem. Quem pregou? Qual dos gêmeos? Né? Aí tá todo mundo perguntando, que gêmeos? Estou achando que é vocês dois. Aí. Quero ver a Jenny. Gente, a Jenny às vezes solta uns pensamentos no grupo da célula lá. Penso, logo existo. Tal, se sei, digo que sei. Umas coisas profundas, mas é bom ver essas coisas acontecendo. Porque, pensa bem, se a boca fala do que o coração está cheio, se o seu coração está cheio de intimidade com Deus, você vai falar de Deus. Você vai ter coisas profundas de Deus para liberar. Meu irmão, a igreja, na verdade, ela é um conjunto de pessoas comuns que são transformados em extraordinários discípulos de Cristo. O papel da igreja é que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Como todo mundo aqui, é que eu não posso dar o exemplo que eu gostaria, mas somos todas pessoas comuns. Todos comuns. Só que podemos ser pessoas extraordinárias em Cristo. De acordo com essa profundidade que a gente busca. Com esse querer mais que a gente pode fazer. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você pode fazer mais. Pode, meu irmão, você pode ir mais fundo. Você só precisa sair do raso. Chamado para nós hoje, meu irmão, é sair do raso. O que aconteceu aqui em Gálatas, nesse texto que nós lemos? A mensagem ela foi pregada na igreja dos Gálatas. Houve transformação. Só que aí alguns mestres, se infiltraram no meio da igreja e começou a trazer essa vida superficial. Não, meu irmão, a vida cristã é uma vida de transformação e não há transformação superficial. Não há. Então a gente precisa mudar de dentro para fora. Dentro para fora. Não é só mudar de fora para dentro, de dentro para fora. Gálatas 14, 19 diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado por você. Veja que interessante, ele diz assim, novamente estou sofrendo. Ele já sofreu, ele já levou o evangelho, ele já pregou, ele já ensinou. Só que as coisas agora viraram superficiais. Aí ele diz aqui, novamente estou sofrendo dores de parto. Quem já sofreu dor de parto aqui? Que pode levantar a mão. É tranquilo dor de parto? Ainda bem que nenhum homem levantou. Né? Senão seria importantíssimo isso, tratar isso na reunião de segunda, né, Wagner? Quem sofreu dor de parto, vai falar assim, você vai ter que sofrer de novo. Mas se pararmos para pensar, uma mãe, ela sofre dor de parto várias vezes na vida, né? A gente como filho dá trabalho, né, cara? O que a igreja fez aqui? Aí ele fala assim, novamente estou sofrendo dor de parto, porque eu quero que vocês sejam, que Cristo seja formado em vocês. Eu quero que Cristo seja formado em vocês. E às vezes eu sou chato com você. Pelo menos uma vez por semana. É ou não é? E eu fico imaginando a Babi ouvindo aquelas coisas. Às vezes ela está fazendo, nossa, o pastor já está brigando com a Tamires de novo. Aí fala assim, por que briga com a Tamires e não briga com o Fernando? Por que será? Aí eu tô lá assim, meu filho, novamente estou eu aqui sofrendo dor de parto, por sua causa, até que Cristo seja formado em você. Aí você fala assim, resolveu? Outra semana lá estou eu de novo. Meu filho, novamente estou eu aqui sofrendo dor de parto por você. Mas a gente tem que fazer isso quantas vezes for preciso.
Até que Cristo seja formado. Estou dando ela como exemplo, mas tem N's aqui, tá? N pessoas que eu poderia colocar. Então, qual que é o nosso alvo? Até que Cristo seja formado. Sabe aquela vida que você está evangelizando? Até que Cristo seja formado. Sabe aquelas pessoas da sua célula? Até que Cristo seja formado. Sabe aquelas crianças que vocês estão trabalhando, as crianças que nós falamos ontem? Até que Cristo seja formado. Agora fique imaginando uma criança. Vou colocar aí 6 anos. Começou a ir para a célula. Uma vida inteira pela frente. Sim ou não? E tem crianças que chegaram crianças e hoje a gente vê namorando, casando, né? Mas chegaram crianças. Aí a gente está lá trabalhando dia após dia, até que Cristo seja formado. Sua família, até que Cristo seja formado. Seus filhos, até que Cristo seja formado. A igreja, porque essa é a sua igreja. Até que Cristo seja formado. Então é um trabalho diário, é um trabalho contínuo. Então veja mesmo que é uma busca contínua. A busca da profundidade é uma busca contínua. Eu falo das 12 horas, como eu falo das quintas-feiras, mas é uma busca contínua, é o tempo todo. Eu estou lutando, meu irmão, vou falar por mim agora. E como é difícil a gente estabelecer rotinas, quando a nossa mente ela já está ocupada com N distrações. Então eu estou lutando lá semanalmente para tentar encaixar rotinas dentro do meu hábito. Por quê? Porque eu quero profundidade. Então, estou tentando lá encaixar rotinas, rotina de oração. Estou tentando encaixar rotina de leitura de livro. Estou lá com 2 livros expostos para lembrar. Preciso ler. Preciso parar e ler esse livro. Aí agora inventei mais um livro ainda dos homens. Aí parei os outros livros, comecei a ler o livro dos homens. Estou com 3 livros girando nessa brincadeira. Ainda tem mais um, que vai ter o curso de liderança aqui, que eu vou estar passando. Que é inspirado num livro, tudo bem que as videoaulas já estão gravadas, mas tem mais, então assim, mas se eu não conseguir colocar uma rotina, eu não vou conseguir mudar. Então eu preciso disso, de rotina, uma rotina que vai me levar à profundidade. Uma coisa que deu certo, nossas reuniões de segunda-feira, 9 horas da noite. Já não atrapalha mais a rotina de ninguém quando a gente tem, né? Já sabe o que é. Chegou, tomou banho, fez a janta, pôs a criança para dormir, ou deixou lá na mão do amiguinho. Aí não sabe quem dorme primeiro. Aí 9 horas tem a reunião, acabou, resolvido. Rotina. Então, a prática da rotina me leva a um hábito de vida. E um hábito de vida vai me levar a essa profundidade. Mas vamos lá, meu irmão, porque o tempo hoje. Para buscar essa profundidade espiritual, a primeira coisa que eu quero trazer hoje para vocês. Vença as frustrações do passado. Tem gente que não está indo buscar o que está lá no fundo porque está preso em frustrações do passado. Eu vou falar, eu prometi que esse ano eu vou ser mais direto. Liderei célula, não deu certo. Frustração do passado, filho. Acabou, vai ficar preso aí até quando? Fui atrás da pessoa, ela veio, mas não ficou. Passou, filho. E agora? E as outras pessoas? Frustrações do passado. Minha célula não multiplicou ano passado. Frustração do passado. Não batizei ninguém ano passado. Passado. Daqui para frente, como vai ser? Como diria o rei? Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Já diria o rei Roberto Carlos. Por favor, aprendam a ser gente. Mas tem que ser, meu irmão, diferente. Mas só é diferente se eu parar de ficar preso no passado. Meu trabalho deu errado. Meu estudo deu errado. Meu relacionamento deu errado. Beleza. Passado.
E agora para frente, como vai ser? Ezequiel, versículo 40. Alexa, Ezequiel 40. Tem outra sem ser Alexa? Siri? Bom, ótimo, perfeito. Aí só define quem é quem aí para mim, depois me avisa. Ezequiel 40, meu irmão, diz assim: no 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade. O povo de Israel já tinha perdido ali a sua conexão, né? E aqui essa cidade ela simboliza a presença de Deus que foi tomada, e o templo ali ele tinha sido destruído, né? Mas veja que um tempo depois as coisas aconteceram. Eu estou aqui para falar para você, meu irmão, que um tempo depois as coisas vão acontecer na sua vida. Mas para isso você vai precisar vencer frustrações do passado. E a gente vence frustrações do passado buscando profundidade em Deus. Por quê? Porque aí ele começa a nos revelar as coisas novas que ele tem para nós. Eu não sei você, mas eu nunca ouvi coisa nova de Deus no raso. Eu nunca ouvi coisa nova de Deus numa oração superficial. Toda vez que eu ouvi Deus falar, eu estava provavelmente num momento de muito quebrantamento, de muita busca, de muita entrega, de muita profundidade. E aí eu escuto Deus falando comigo, aquilo me toma e eu tomo uma ação. Então eu entreguei a minha vida para Deus, eu aceitei o meu chamado, eu disse sim para tudo que Ele me chamou, mas foram todos momentos de muito quebrantamento, de muita busca de Deus na minha vida. Estava muito tocado. Então veja, se a gente vem para o culto com uma expectativa superficial, eu vou viver superficialmente. Se eu vou fazer um louvor superficial, eu vou adorá-lo superficialmente. Por que no louvor, né, Fê? Alguns vão, outros não vão, uns cantam, outros não, uns choram, outros não choram. O problema é o louvor? Verdade. Ó a chuva. Chove. Quem deixou a roupa no varal, janela aberta. Sinto muito, não vai resolver nada agora, volta para o culto. Já foi. Então veja, voltando. Se eu venho para o culto esperando coisas superficiais, eu vou sair daqui superficialmente, meu irmão. Se eu não chego aqui, a minha expectativa está, eu quero receber algo profundo de Deus. Fernando, porque quando eu quero receber algo profundo de Deus, até o Zoe News fala comigo. Até o irmão da Boas-Vindas, quando vem já me dá um abraço, parece que é o melhor abraço da minha vida. Ah, são seus olhos. É que a gente não tem cantina, senão eu falaria que até a tia da cantina, quando quer, meu irmão, Deus usa a tia da cantina. Você vai comprar a coxinha, tá lá. Nossa, Deus falou comigo. Chegou lá na tia da cantina e falou, tá cheio de óleo, é isso. Essa a mensagem. Você entendeu tudo, é isso. A vida é assim, é cheia de óleo. Eu falo que quando Deus quer, Ele usa qualquer coisa para falar conosco. Então veja, meu irmão, que viver essa profundidade, a primeira coisa que eu peço para você hoje, esqueça das coisas que passaram. Tem muita gente aqui cheia de ferida ainda, ferida não curada. E a gente precisa marcar pessoas a partir da cura das dores que elas carregam. A gente não tem que abrir mais as feridas, ou expor feridas. Mas a gente marca as pessoas curando as feridas que elas têm. Que bom seria, estava até conversando com a Tami, né? Que bom seria se a gente pudesse ter na igreja tudo que nós realmente somos. Expressar quem realmente somos. O processo de cura seria mais fácil, mais rápido.
Mas se você não pode, domingo passado eu falei disso, você tem que ter alguém que você preste conta. Exatamente para ele te ajudar a curar essas feridas que você tem. Eu posso até lembrar de coisas que eu vivi, mas armazenar não. Lembro de coisas assim, eu vou falar, por exemplo, de experiências que eu tive Teve um culto aqui uma vez que minha vontade era, parecia que eu queria voar. E eu chamei eram 2 discipuladores que nós tínhamos aqui. Não vou dar nomes. Eu chamei os 2 aqui. Minha vontade de voar, amiguinho. Vem cá, Gu. Chamei os 2 assim, ó, e o culto cheio. Adivinha o que eu fiz? O púlpito era maior. Não, vou pular não. Mas eu joguei os 2 assim, ó. Fica os 2 de frente para mim, os 2. Minha vontade é pular. Pulei. Em cima dos... Pulei ou não pulei? Quem lembra disso? Pulei em cima dos 2. Pode, fica tranquilo. Mas que deu a vontade de pular agora. E eles ficaram assim, tipo, não. Já foi. Não foi legal? Foi, mas passou. Quero pular de novo. Quero viver de novo. Só que eu não posso ficar, né, Cris? Então, você lembra? Poxa, mas estava fulano, estava ciclano. E eu pulei e eles me seguraram. O pé quebrado, vou juntar a Cris. O pé quebrado aqui. Vou pular e o pé vai sarar. Pulo. Olha que eu... Não está aí, meu irmão, é isso. Eu não posso ficar preso do que aconteceu. Eu quero mais, eu quero coisa nova. Quero fazer de novo com pessoas novas. Queria só ver a cara de vocês se eu tivesse pulado. Meu irmão, porque não vai ter acesso novo enquanto você não se livrar do velho. Chega na sua casa agora, você vai abrir o guarda-roupa, você vai falar, nossa, meu guarda-roupa está cheio de coisa. Cheio de roupa. Velha. Aí a roupa nova que você comprou para o final de ano, que você nem usou ainda, está tudo dentro de uma sacola empilhada num canto. Ou jogado por cima da cadeira. Para você guardar a roupa nova, você não tem que tirar a roupa velha? E aí o que você faz com a roupa velha? Vou falar o que acontece. Mas essa camisa aqui foi do meu primeiro encontro com a Tamires. Nem cabe mais. Nem cabe. Male vai caber no Pedrinho. Só que para o Pedrinho significa alguma coisa? Não, porque o encontro não foi dele. Estamos presos em coisas velhas. É o quarto da bagunça que você tem lá. Né? Quarto da bagunça, ferramenta, material de construção, ferro de passar que você nunca arrumou e falou que ia arrumar. Só está ocupando espaço. Vira para quem está do teu lado e diga assim, ó, tira da sua vida tudo aquilo que só ocupa espaço. Com amor e carinho. Coisas, pessoas e sentimentos. Tem coisas, pessoas e sentimentos que só ocupam espaço na sua vida. E você nunca consegue chegar na profundidade porque você tem toda hora voltando para tratar com coisas, pessoas e sentimentos. É igual você querer pular no mar com a boia de caminhão, filho. Não afunda. Não, mas não vai mesmo. Está com uma boia de caminhão na cintura. Agora pula sem a boia. Larga tudo isso. Vai lá buscar o novo para você. Você vai ver se você não vai viver o novo. Meu irmão, entenda, a igreja de ontem já não é a igreja de hoje. O que aconteceu no culto do domingo passado, foi domingo passado. Hoje já é outro domingo. Semana que vem já vai ser outra semana. Então a gente tem que parar com isso.
Outra coisa que você precisa fazer. Estão comigo? Diga amém. Esteja sensível ao mover do Espírito. Sensível ao mover do Espírito. Ezequiel 40, ainda no versículo 1, parte B. Siri, coloca para mim. Mudei agora, hein? Aí ele veio bem na hora. Naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Deixe que a mão de Deus esteja sobre as suas memórias ruins. Aí ele vai tirar. Meu irmão, estar sensível ao mover do Espírito é o que direciona uma igreja. É o que direciona a sua vida. É estar sensível àquilo que o Senhor ele tem para você, ao mover dele para você. Por que perdemos oportunidades? Porque não estamos sensíveis ao mover do Espírito. As oportunidades passam. Por isso que a gente fala assim, qual que é o dia certo para entregar minha vida para o Senhor? O dia certo é o dia que você sentiu o Senhor te movendo. Qual que é o dia certo para eu me reconectar com Deus, voltar para Jesus? É o dia que você sentir o mover do Espírito. Qual que é o dia certo para eu voltar a fazer tudo aquilo que eu estava fazendo? É você estar sensível ao mover dele na sua vida. Mas eu não estou. Como que está a busca, a profundidade, a entrega? Há quanto tempo você não chora na presença do Espírito? Ou pula na presença do Espírito? Ou ri na presença do Espírito? Coloca aí o vídeo da irmã Edna rindo no encontro de 1822. Não vai colocar não. Não adianta também, né, Edna? Já aconteceu. E o choro novo? E o óleo novo? E a unção nova? E a presença nova? Aconteceu. Mas eu tenho esse vídeo, quem quiser depois. Então veja, meu irmão, que toda vez que a mão de Deus está sobre nós, a gente é conduzido a uma instância diferente na nossa dor. E por que eu estou falando de dor? Porque eu estou falando eu acabei de falar de coisas que te prendem, de dores que te prendem, de sentimentos que te prendem. E aí quando a gente está sensível, o Senhor ele vem conduzindo e vai tirar, parece que ele... Quem já ouviu isso aí? Parece que tirou a dor com a mão. Quem já usou esse exemplo? Tomou um remédio e falou, nossa, parece que a dor saiu com a mão. Eu creio que Deus ele faz a mesma coisa com situações na nossa vida. Coisas que estavam nos travando, de repente parece que Deus coloca a mão e tira. E aí as coisas voltam a fluir. Eu volto a fluir. A minha vida volta a fluir. Sabe, irmão, uma coisa é fato, não é sobre outro dia, é sobre hoje. É sobre Ele. A gente tem que entender que a exatidão de Deus, ela não é uma agenda. Ela é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Não é uma questão de agenda. Vou esperar então o Elas, o super evento do Elas. Aí eu vou perder todos os outros Elas, então? Não, eu vou esperar quando tiver o culto de conferência, aí sim. E aí? É uma agenda, então? Deus é uma pessoa, e a pessoa dele está aqui hoje no meio de nós. O Espírito dele se move no meio de nós. A presença dele é real no meio de nós. Então, o exato momento é hoje. O dia certo é hoje. Sabe, irmão, não tem como viver destino se não for movido pelo Espírito de Deus. Não tem como viver propósito se não for sensível ao Espírito Santo. É interessante que eu estou preparando até uma palavra para trazer. Provavelmente domingo que vem não, mas é o que eu estou falando. Estou deixando ser conduzido para isso. Mas foi uma palavra aleatória que eu ouvi. Falei, nossa, cara, mas isso tem muito a ver comigo. E eu preciso dividir isso com a igreja. Só que para mim foi aleatório. Para Deus foi exatidão. É o tempo certo, na hora certa. Precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso até para que você seja curado de situações na sua vida. Escuta isso aí. Então veja que mão
Ser tocado pela mão de Deus é algo que me traz força, me traz poder, me traz autoridade, fala de direito de posse. Então, quando eu sou conduzido por tudo aquilo que a mão dele está me orientando, eu entro porque se ele está me orientando, é meu. Se ele está me orientando, eu vou fazer. A gente não vence, meu irmão, porque... A gente não vence porque podemos, a gente vence porque dependemos dele. A nossa vitória está na dependência do Senhor, é depender dele, de fazer a vontade dele. Quantas pessoas, domingo após domingo, célula após célula, encontro após encontro, são tocadas pelo Espírito Santo, mas decidem não depender dele, e aí não vivem nada. Quantas pessoas pararam de viver porque perderam essa batalha na mente? Entre fazer a vontade do Pai e fazer a vontade própria. Diga para quem está do teu lado, quem venceu? Foi você? Foi o Senhor ou foi seu ego? O Senhor falou, usou a mula, já te deu todos os sinais, tocou o seu coração, quebrantou, deu a sua resposta de oração. E agora? Agora você, meu irmão, fala, dependo do Senhor, vou seguir a sua vontade. Meu irmão, se Deus está mudando a sua frequência, é preciso que você esteja sintonizado com Ele. E é isso, Deus ele vem assim mudando a sua frequência, ele vem mudando aquilo que você está vivendo. Por quê? E eu já estou partindo para o final. Para que você receba uma visão elevada dos céus. Eu nunca vou conseguir receber uma visão elevada dos céus se eu não estiver em frequência com Ele. Nunca. Aí às vezes tem aquela questão, mas parece que Deus só fala com o irmão Fernando. Deus não fala comigo, mas fala com o irmão Fernando. Meu irmão, vai ver a vida do irmão Fernando. Não é porque ele é mais santo, é porque não é. Eu vou falar com... Não, o pastor também não, meu irmão. É uma questão de profundidade, de sintonia. Então, se você quer ouvir o que Deus tem para você, vem para o culto, busca essa sintonia, queira estar com Ele. Ezequiel 40, versículo 2 diz assim, em visões de Deus ele me levou a Israel, me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Uma lagarta não vê o mesmo que uma águia. Ó. Por quê? Porque a águia voa mais alto. Então, se a gente quer ver algo melhor, a gente precisa voar mais alto. Ou, pegando o tema da palavra, eu preciso ir mais fundo. Se eu quero viver algo diferente, eu preciso ir mais fundo. Se eu quero começar a ver as coisas diferentes, eu preciso buscar mais a Ele, estar mais nessa sintonia com Ele, mais sensível ao Espírito. Levando as coisas de Deus assim no sentido um pouco mais sério, de querer a presença dEle. De querer, sabe, viver essa... Você lembra daquilo, eu quero queimar, eu quero ser cheio, eu quero viver o sobrenatural. A gente precisa querer isso de novo. A gente precisa querer adorar ao Espírito, orar em línguas. Sair da passividade. Saia da passividade. Se você não dá glória a Deus, eu vou começar a dar glória a Deus por você aqui hoje. Não, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque eu estou pedindo. É porque é preciso sair da passividade. Chega de ser só um ouvinte do culto. Quero ser usado no culto. Eu quero estar sensível à presença dEle. Para buscar profundidade espiritual, meu irmão, permaneça de joelhos. Até que Ele te coloque de pé. E a questão não é o estar de joelhos, se você não consegue entender.
A questão aqui, eu estou falando de uma vida de entrega. Permaneça entregue, meu irmão, até que Ele te coloque de pé. Continue buscando, até que Ele te coloque de pé. Sabe, aceite o convite de Deus hoje para você. Qual que é o convite de Deus hoje para você? Vá para águas profundas. Sai do raso. Sai da passividade. Vai além, vai mais um pouquinho. Dá um passo a mais. É aquele texto conhecido de Ezequiel 47. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, e batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que agora chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio e eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Lá no versículo 9, ele diz assim: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Então olha que interessante, a gente busca a água profunda, a gente busca a profundidade, mas para que tudo isso? Para que eu preciso ter essa vida de profundidade? Porque onde eu passar, essas águas estão comigo, estão em mim, e tudo que estiver ali, onde esse rio fluir, onde essa água fluir, tudo que estiver em volta, viverá. Tudo que estiver em sua volta, viverá. Sua família viverá. A célula que você entrar, viverá. As casas que você entrar, viverá. O culto, viverá. Seu trabalho, viverá. Por isso que na sua vida tudo vai agora começar a prosperar. Porque agora você entrou nessas águas, você está nessa profundidade. Esse rio, ele já vem de dentro para fora, e do seu interior começam a fluir rios de águas vivas. Se eu estou no raso, o que vai fluir de mim? Se eu não tenho essa água dentro de mim, essa intimidade, essa profundidade, essa vida com Deus, essa revelação, essa intuição, essa paixão, esse quebrantamento, essa busca, esse desejo, eu poderia transformar tudo isso em esse amor pela presença. Tem amor pela presença? Quanto você quer da presença? Quanto você deseja dessa presença? O quanto você está disposto a se abrir mão para viver essa presença? O que você está disposto hoje a sacrificar para viver debaixo dessa presença? Quanto isso queima no seu coração hoje? Ao ponto de você entender que hoje não é só um culto de domingo. Hoje é um dia de transformação da realidade da sua vida espiritual. E não vai ser mais uma vida rasa. Mas também não é uma vida sem problemas. Os problemas continuam. A onda continua batendo. Só que agora você está num ponto de profundidade que você nem percebe. Você sabe que o mar está agitado, mas você está ali, ó, entregue na presença. E Ele está te conduzindo para cá, para lá. Mas Ele está te conduzindo. Ele está te guiando. Não sei se sua água hoje está no tornozelo, no joelho, na cintura, no osso, não sei. O que eu sei é que, dependente do nível que ela esteja, a cada passo pode ser um pouco mais profundo. A cada 500 metros, ela é mais profundo. A cada passo, é mais profundo.
Cada dia que você se entregar um pouco mais, é mais profundo. Mas os passos sempre são para frente. Por quê? Porque se você voltar, você volta para o raso. E aí existem algumas coisas que assim, eu vou ser bem objetivo, eu prometo. Vou ser direto, para ser até rápido. Às vezes eu dou passo para trás e não volto sozinho. Você anda sozinho? Não. No mínimo, tem sua família. Se você dá um passo para trás. Ah, pastor, mas a salvação é individual, mas a igreja é comunidade. Então, olha a responsabilidade. Isso aí já vai para os homens, hein? Olha a responsabilidade que você, como homem, cabeça da casa, como vocês gostam às vezes de ser colocado, você tem. Busca, meu irmão. E vai buscar por você, pela sua casa, pela sua família. E vai levando. E não volta, porque se você voltar... Ah, mas minha esposa não quer. Queira por ela, até ela querer. Mas mostra para ela que está na profundidade é o lugar correto. É o lugar que você deve estar. Fique em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Tem 1 minuto, segundo a